Bendito Deus, mais uma manhã na tua presença. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que nos abençoe. Seja nosso companheiro fiel nesta hora que vamos meditar na palavra do Senhor e passar para as pessoas que ouvirão este vídeo. Seja engrandecido o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que a Trindade seja bem-vinda nas nossas vidas sempre e que este dia seja um dia de graça e de glória para todos que assistem este vídeo. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã. No nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é muito importante para aqueles que querem adquirir, principalmente, conhecimento da palavra de Deus, da desenvoltura do Evangelho. E o título do vídeo de hoje é O Evangelho em Solo Europeu. Que importante, né? Você saber como começou o Evangelho no solo europeu. Quem foi a primeira pessoa em solo europeu a converter-se ao Evangelho, né? E graças a Deus que a palavra de Deus é pregada hoje no mundo inteiro. Então, venha comigo, vamos discorrer os assuntos, né, deste título. Vamos ler Timóteo. Vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: Chegou a Derbe, Listra, e estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Agora você entende por que eu disse Timóteo, né? Estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Paulo quis que este fosse com ele, né? Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam mais e mais em número. O verso 9 diz assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o verso 13 diz assim: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se reuniram. Glória a Deus pela palavra de Deus lida. Então deixa eu te fazer entender o que aconteceu. Paulo, então, com Silas, né, começa a viajar para as cidades que já haviam estabelecido igrejas. E passam, então, a sair da Antioquia, passam em Derbe, Listra, e ali, como você viu, encontraram Timóteo, que já era fruto do trabalho, né, de uma judia que tinha se tornado cristã e ensinava a Timóteo os caminhos do Senhor. Pensa-se que o pai dele era grego e não era cristão, não era ainda convertido, mas a mãe sim, e o ensinava nos caminhos do Senhor Jesus. O que aconteceu é que Paulo, então, viu que esse sujeito, esse Timóteo, esse rapaz, era muito bem falado na cidade de Listra e Icônio. Todo mundo dava bom testemunho dele. E Paulo, vendo nele um cristianismo autêntico, resolve levá-lo para seguir a viagem missionária com ele. E eles vão, então. Paulo, depois de passar, então, na cidade de Icônio, né, na igreja que se estabeleceu lá, na cidade de Derbe e Listra, o que acontece? Paulo resolve abrir novos campos e começa a ter visão para abrir também trabalhos na Ásia, evangelizar a Ásia e a Galáxia, né, na Turquia, e ganhar mais almas para Jesus, etc., na região da Galáxia, mas a Bíblia diz que as portas ali se fecharam. Né? E quando a porta fecha para um missionário, ele sente muito, ele fica triste porque o alvo do missionário é almas para Jesus, é estabelecer a obra de Deus, é representar bem Deus. E aí, então ele fica um pouco constrangido, mas no seu intento ele chega até Troade. E em Troade, numa certa noite,
ele tem uma visão. Só que antes dele ter essa visão, ele estava feliz porque onde ele passava, nas cidades estabelecidas da igreja, a Bíblia diz que eles recebiam bem o decreto. Que decreto era esse? O que eles não deviam fazer. Os cristãos não podem fazer isso, né? Foi decidido lá no princípio da igreja e isso segue a igreja. Não adorar ídolos. Quem adora ídolo não pertence a Deus, né? Quem faz imagem de escultura não pertence a Deus, não pertence à igreja de Deus. Isso era a determinação do Espírito Santo ali em Jerusalém. Então não tem como a pessoa dizer, esse cara está falando contra a nossa religião, contra a maneira que adoramos. Não, é a Bíblia que fala contra o que você faz. Adorar ídolos não é de Deus, é pecado e você tem que fugir disso. E segundo, né, era você cuidar do seu corpo para não contrair enfermidades comendo carne imundas, né, a carne com sangue dentro. E o sangue pode trazer enfermidade em si, porque o sangue é vida e pode estar contaminado e você tem que se cuidar. E terceiro, era fugir da prostituição, mas essa prostituição hoje está alavancando nas igrejas. Prostitui-se a palavra de Deus. Eu gostei ontem de ouvir uma outra pregação que confirma o que eu tenho pregado. Esses adúlteros e adúlteras e prostitutos, pastores e líderes, eles estão pervertendo e vendendo a palavra de Deus, negociando a palavra de Deus, né, para o seu próprio benefício. Isso é prostituição e é proibido dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então eles leem esses decretos, né, e diz, fazendo isso, vocês irão muito bem. Vai mal as igrejas que não obedecem essas regras, né, vai mal diante de Deus. Mas eles, então, a igreja recebendo isso, crescia o número de convertidos. E Paulo, naquela vontade tremenda de pregar, passa pela Frígia passa pela Ásia e as portas se fecharam. Mas em Troade, lá no beiradinha do mar, ele tem o seu intento ainda de pregar. Aí vem uma visão para ele. E a visão, numa noite, era o seguinte: um homem aparecia e implorava ele, dizendo, venha a Macedônia e nos ajude. Engraçado que era a visão de um homem, né? Podia ser, talvez, algum anjo já preparando o caminho ali para a chegada deles, né? Porque esse homem não aparece logo na chegada dele. E Paulo, então, resolve, vamos embarcar. Só que aí aparece uma palavra, então embarcamos. Possivelmente esse é o momento que Lucas se ajunta, né, o médico amado, escritor de Atos e também do Evangelho, se junta a Paulo e começa a viajar com Paulo e a escrever detalhadamente o que acontece, porque as viagens aí se tornam longas. O que acontece? Eles então viajam para rumo à Europa. Que bênção, né? Ali está indo Paulo rumo à Europa e chegam e passam por Nápoles. Só que em Nápoles também parece que não acontece nada, mas havia uma cidade na região da Macedônia, porque era uma região colônia, né? Então ali tinha governos ali de outro militar ou um governo estabelecido por outro governo que não era local, mas que dirigia aquela região ali, dominava aquela região, e eles chegam ali então a Filipos, a cidade mais importante da região. E quando chegam em Filipos, o que acontece? Eles ficam ali, mas possivelmente ali não havia sinagoga. Então, no sábado, eles, talvez pesquisaram e dizem alguns, não, aqui não tem sinagoga. O povo aqui ora na beirada do rio, que está fora da cidade. E a Bíblia diz, então, que eles foram para fora da cidade, para a beirada do rio, para achar um local de oração. Olha como o Espírito Santo de Deus trabalha. Ali tinham as mulheres, não tinha homem algum ali, tinham as mulheres. Você se lembra quando Jesus conversou com a samaritana também? Não tinha homem nenhum ali, não tinha outra mulher a não ser a samaritana. Agora ali na beirada do rio tem umas mulheres. E os discípulos, o apóstolo e os seus companheiros, seu grupo, talvez depois de orar, observa aquelas mulheres e fala, vamos falar de Jesus para elas. Só que eles chegam ali para falar com aquelas mulheres e ali tinha uma mulher chamada Lídia, que era uma comerciante de púrpura. E a Bíblia diz que essa Lídia é da cidade de Tiatira. E lá na cidade de Tiatira tinha sinagoga. E lá ela ia para a sinagoga numa busca incessante de Deus. Ela era sedenta
de Deus. Ela queria Deus, só que ainda não tinha ouvido o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo então fala para ela do evangelho e ela começa então a ferver por dentro, ela começa a se motivar por dentro, ela começa a comer aquilo que Paulo está falando e o que acontece? Ela se converte ao Senhor Jesus e a fé dela foi tanta que ela quis ser batizada e Paulo aproveita o rio e então a batiza e ali aparece a primeira convertida em solo europeu. Engraçado que não foi um homem, lá ele teve a visão de um homem, pedindo, passa a Macedônia e nos ajude. E ali ele encontra entre as mulheres uma mulher de fé, uma mulher que tinha sede de Deus e foi a primeira em solo europeu a converter ao Senhor Jesus, a primeira alma, a primeira chegada do evangelho no solo europeu. Então eu louvo a Deus pela vida de Lídia, porque assim começa-se o evangelho na Europa. Começa o evangelho a expandir mundo afora. Isso só aconteceu porque primeiro havia uma sedenta de Deus, tal qual Cornélio era. Lembra de Cornélio? Sim, Lídia era uma sedenta de Deus. Buscou a Deus até encontrar o evangelho, até encontrar Jesus Cristo. Mas isso só aconteceu porque Paulo ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Quando um líder ouve a voz do Espírito Santo de Deus, a igreja cresce em número, a igreja cresce em paz, a igreja alavanca. Você não fica vendo os mesmos crentes ali de sempre, ou crente vindo de outra igreja. Tem igrejas por aí que só recebem crentes já de outra igreja, não ganham alma para Jesus. Ela só cresce quando as famílias, os casais, têm filhos, e os filhos então nascem na igreja e ali vão crescendo, e uma grande parte deles desviam-se do evangelho mais tarde, porque aquele mesmismo ali prejudica, aquela coisa ali, sempre o mesmo prejudica, não tem nada de anormal ali, não tem presença maciça de Deus, soberana de Deus ali, as pessoas não veem novidade de Deus ali, não vê o poder de Deus ali. Então, eles vão procurar outras aventuras. Então você, pastor amigo, você homem de Deus, precisa ser sedento de Deus, precisa ouvir a voz de Deus. E se você ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, Deus não tem para você só Frígia, não, só um pequeno território, não. Deus abre a porta de um continente para você e você então vai crescer na palavra de Deus. Você vai ficar feliz, vai ter alegria na palavra de Deus e vai ver como Deus opera na sua vida. E isso começou por uma mulher, Lídia. Olha só, uma mulher começou ali a incendiar a Europa, começou o evangelho a expandir na Europa, porque foi ouvida a voz de Deus. Você, pastor, você crente, está buscando a Deus, está buscando ser sedento do Espírito Santo de Deus, gastando tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus. Você crescerá quando você buscar mais e mais de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus te motive. E olha só, do continente europeu chegou ao continente americano e foi expandindo, e hoje o evangelho é pregado no mundo inteiro, porque um homem chamado Paulo ouviu a voz de Deus para atravessar o mar, levando a palavra de Deus. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Rivo Martins. Deus seja contigo. E amanhã temos palavra poderosíssima de Deus para você. Não perca também a mensagem de amanhã. Assista aos vídeos e que Deus te dê graça nesse dia, no nome de Jesus. Um grande abraço meu, pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família no nome do poderoso Jesus.